E aí, beleza? Segundo o impeachment de Trump, tem o efeito de punição profilática. A impugnação do presidente pela Câmara dos Estados Unidos tenta romper com um padrão de comportamento radical, considerado inaceitável para um estadista. Eles estão querendo empichar ele para evitar que ele corra de novo em 2024, basicamente. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. Ela tá meio torta, mas enfim. Ontem, como eles falam aqui, a carnificina que o presidente Donald Trump prometeu erradicar dos Estados Unidos há 4 anos, no discurso de posse, acabou por consumi-lo e dominar o fim de um mandato violento e melancólico. Isso é mentira, na maior parte. É verdade que ele prometeu acabar, né, com a carnificina. Carnificina é uma palavra meio forte, né? Não foi a que ele usou, mas enfim. Fim de um mandato violento e melancólico. Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a não começar uma nova guerra. Ele não terminou nenhuma guerra, mas ele não começou nenhuma nova guerra. Muito pelo contrário, ele fez 4 tratados de paz históricos no Oriente Médio nos últimos 3 meses. Né? Então, assim, quer eles queiram ou não, o presidente Trump foi muito mais um pacifista do que um warmonger. Né? O warmonger é aquela pessoa que prega guerra o tempo inteiro. Na Câmara dos Representantes, congressistas imprimiram a marca de derrota a Trump. Não apenas como o único presidente a sofrer 2 impeachments, mas como o homem mais perigoso que já ocupou o Salão Oval, conforme asseverou o deputado democrata Joaquim Castro, do Texas. Então, o homem mais perigoso que já ocupou o Salão Oval. Barack Obama foi o presidente dos Estados Unidos que mais bombardeou e mais mandou tropas para outro país. Barack Obama, ele mandou ataques de drone em países do Oriente Médio, que matou vários cidadãos dos Estados Unidos, e na hora de falar sobre o assunto, é como se nada tivesse acontecido. Ah, culpa dele que ele tava lá. Ah, culpa dele que o pai dele não era uma boa pessoa e ele tinha antecedente do Oriente Médio. Então, assim, não é o homem mais perigoso, né? Barack Obama não sei, o mais sádico e o maior warmonger que os Estados Unidos teve, pelo menos considerando os últimos 5 presidentes. Os anteriores a isso eu não sei, porque eu não conheço a história completa dos Estados Unidos. Mas sim, o Donald Trump vai entrar na história por sofrer 2 impeachment. Mas é essa parte que eu queria entrar. O segundo impeachment, após 13 meses, atestam também a ruptura de 10 republicanos com o discurso de ódio propagado por Donald Trump. O estranho é que, enquanto Donald Trump estava discursando, ele falou: vão para casa em paz. Vão para suas casas em paz. Antes do Donald Trump terminar o discurso dele, no dia 6, as pessoas já estavam invadindo o Capitólio. Ou seja, as pessoas que invadiram o Capitólio não estavam lá pelo Donald Trump, elas estavam lá para invadir. Elas não se importavam com o que o líder delas estavam falando. Se a pessoa foi lá por causa de um líder, ela fica para escutar o líder. Ela não ignora o que o líder está falando para ir cometer vandalismo. Então as 300 pessoas, o 0,1% das pessoas que estavam lá, que invadiu o Capitólio, provavelmente não estavam lá pelo Trump. Né? Não estavam lá seguindo o que ele falava. Aí eles falam 13 meses após o primeiro. Deixando isso claro.
Os 197 que votaram contra a sua destituição não se preocuparam em defender o presidente da acusação de incitamento à insurreição. Porque, assim, ele não incitou a insurreição. Se você vê o discurso dele e você vê o significado de insurreição, você vai ver que o Donald Trump não estava incitando a insurreição. Ele não mandou as pessoas pararem, né? Ele não foi fortemente contra, mas ele não incitou. Ele devia ter sido contra muito mais fortemente do que ele foi, mas ele não falou para as pessoas irem lá e fazerem aquilo. Focaram seus ataques no processo sumário, sem investigação ou audiências, liderado pelo presidente da Câmara, Nancy Pelosi. O primeiro processo de impeachment, no início do ano passado, não teve investigação e teve pouca audiência. Também liderado pela mesma presidente da Câmara. Mas eles, no primeiro processo, eles falaram, não teve investigação e teve pouca audiência, eles falaram que já era o suficiente. E mandaram para o Senado. Quando chegou no Senado, eles falaram, então, pelo que a Câmara mandou aqui pra gente, a gente não tem o porquê impeachar o Donald Trump. Aí os democratas falaram, não, mas tem que investigar. Não, mas quem investiga é a Câmara, não é o Senado. Então, se a Câmara não investigou, o Senado não tem esse trabalho de investigar. O Senado tem o trabalho de pegar o que a Câmara fez e falar se aquilo tá certo ou não. Se eles pularam algum passo, não sei se pularam algum passo. Se eles pularam alguma lei, se eles omitiram alguma coisa. Mas o Senado não tem o trabalho de investigar e de fazer audiências. Só de corroborar ou negar o trabalho feito pela Câmara. O segundo impeachment foi exatamente igual ao primeiro, né? Os democratas, a Câmara não fez o trabalho dela e espera que o Senado faça o trabalho dela. Porque eles não querem tirar o Donald Trump porque o Donald Trump é um péssimo presidente. Eles querem tirar o Donald Trump porque o Donald Trump não faz parte do sistema corporativista que esses políticos fazem e defendem. O Donald Trump não começa a guerra, o Donald Trump não sai bombardeando os outros países, o Donald Trump não defende o Estado inchado, e é por isso que eles querem que o Donald Trump saia. Tá, aqui. No discurso à massa, os apoiadores que precedeu a invasão ao Capitólio, Trump pronunciou pelo menos 10 vezes o verbo lutar, a maioria na versão imperativa. Eu acho que a gente tem que lutar contra a censura, a gente tem que lutar contra a perseguição política, lutar contra a perseguição religiosa. Eu falei lutar 3 vezes aí e, assim, eu não tô incentivando ninguém a sair sentando porrada nos outros. Eu tô incentivando as pessoas a não aceitar censura e perseguição. A não ficar quietas quando eles verem esse tipo de coisa. A resposta veio na forma de depredação e pilhagem à casa do povo, com centenas de congressistas quase forçados a fugir do plenário. Perdão, tô com a garganta um pouco seca. Resposta. Então, se isso foi uma resposta, eles estavam respondendo a algo que o Donald Trump falou. O Donald Trump falou, vão em paz, e eles responderam falando, não, a gente não vai ficar em paz. Então, assim, eles estavam indo contra o que o Donald Trump falou, não a favor do que ele falou. Impeachment agora é fato consumado, mas não implica destituição. O processo só chegará no Senado após a posse de Biden no dia 20 e será transformado em julgamento num ambiente político distinto. Trump estará fora da Casa Branca e o Senado dominado pelos democratas. O Senado dos Estados Unidos tem 100 senadores,
2 por estado, aqui no Brasil é 3 por estado. E no caso de empate, lá nos Estados Unidos, quem desempata é o presidente do Senado, que no caso é o vice-presidente, que vai ser a Kamala Harris. E a gente sabe que isso basicamente significa que no Senado dos Estados Unidos a gente tem 51-50. 17 senadores republicanos precisarão ser convertidos para alcançar a maioria de 2/3 necessárias à condenação. Caso isso se confirme, não há precedentes de um processo de impugnação de um ex-presidente, será necessária uma votação adicional para impedir que ele se torne elegível. É basicamente o que eu falei. O que eles querem é evitar que o Donald Trump tente se eleger de novo em 2024. Em 2024, o Donald Trump vai ter 91 anos de idade. Ele não vai... 86, perdão. Ele não vai tentar se reeleger. Não, pera. O Ron tinha 82 em 2012... Não, 82 agora. Ele teria 86 em 24, mas ele saiu da política. Joe Biden tem 87, ele vai ter 91 quando eles for tentar se reeleger. Donald Trump é mais novo que o Joe Biden. Ele vai ter uns 90 anos de idade, enfim. Ele não vai tentar se reeleger com 90 anos de idade. A média de vida, eu esqueci a palavra agora, é de 76 anos de idade, aí, mais ou menos. Então, se a pessoa tem mais de 76 anos de idade, ela já está na sobrevida, entre aspas, né, vamos dizer assim. Então, Donald Trump pode vir a falecer a qualquer momento. Ele já tem 10 anos a mais do que a média de pessoas que costumam vir a falecer. Eu realmente esqueci a palavra. Expectativa. Ele já está 10 anos além da expectativa de vida. Uma hora a gente lembra. Então, provavelmente ele não vai, só que provavelmente ele vai apoiar algum candidato. Ele apoiando algum candidato, 74 milhões, não é 70, 74 milhões de pessoas, que são as pessoas que votaram no Donald Trump, vão votar no candidato que o Donald Trump apoiar, basicamente. Cortar o mal pela raiz parece ser, em última análise, a meta dos democratas. Os 70 milhões de votos conquistados pelo Trump, no entanto, serão blá blá blá. Cortar o mal pela raiz. Barack Obama começou novas guerras, Bush começou novas guerras, Clinton começou novas guerras. A Hillary Clinton é considerada a maior mulher warmonger da história dos Estados Unidos e ela estava sendo cogitada pelos democratas para concorrer contra o Donald Trump esse ano também. Felizmente para os democratas eles escolheram Joe Biden, né? Porque a única pessoa que o centro odeia mais que o Donald Trump é a Hillary Clinton. Ninguém odeia o Joe Biden, ninguém se importa com ele. Apesar de ele ter ficado 47 anos no Senado dos Estados Unidos, e só o que ele fez foi aumentar o ódio, aumentar a divisão, criar leis que aumentam a segregação racial. Todo mundo fala em racismo estrutural. Joe Biden ficou 47 anos no Senado. Ele é um dos principais personagens políticos que implementaram e apoiaram o racismo estrutural. Mas ninguém fala disso. Joe Biden provavelmente vai começar alguma guerra. Assim, provavelmente não ele, né? Mas as pessoas que cercam ele vão acabar começando alguma guerra. Donald Trump fez ataques de drones também. Ele foi o presidente com o menor número de bombardeios dos últimos 20 anos, né? Clinton, Bush, Obama e Trump. Mas ele fez do mesmo jeito. Ele não foi muito longe dele ter sido perfeito. Se você colocar assim, de 0 a 100, qual a nota do Donald Trump? 6, na minha opinião. A maioria das pessoas, a média normalmente fica por aí, entre 5 e 6.
Só que o Obama, o Bush e o Clinton teriam uma nota abaixo de 4. Algumas pessoas jogam a nota deles para 2. Tô com reforma aqui do lado, então eu peço desculpa pelo barulho. Então, é isso. Eles só querem impedir que o Donald Trump volte a se reeleger. Eu tava vendo alguma matéria que falava, $200 mil por ano. Vamos ser sinceros? Donald Trump é bilionário, ele não precisa de $200 mil por ano. Nem perto disso. As empresas dele lucram milhões. Lucram, entre aspas. Ele não precisa do salário de presidente dele. Até porque ele doou, desde o primeiro dia no Salão Oval, ele doou todo o salário dele pra caridade. Então, ele realmente não precisa. E a outra coisa seria poder se reeleger. São as duas coisas que estão em jogo, né? O salário e a reeleição. Em 2024. O que ele não vai fazer? Ele não vai tentar se reeleger. E... Perdão. Deixa eu vou abrir aqui um... Vai rolar um pouco do vídeo por trás, eu espero que não. Donald Trump has... Rolou um pouco do vídeo por trás. Mas a gente faz assim. Republicanos, membros do Partido Republicano vão contra o GOP, vão contra os políticos do partido que votaram a favor do impeachment de Trump. Olhando aqui, eu tô com o rosto em cima do título, então eu vou descer um pouco. Republicanos dizem que vão impeachar Biden a partir do primeiro dia depois do impeachment histórico e sem sentido pela segunda vez de Donald Trump. Então a gente já sabe que o Partido Republicano vai, a partir do primeiro dia, tentar impeachar o Joe Biden. Política, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a gente já teve vários pedidos de impeachment do atual presidente. A política deixou de ser um jogo de aqui estão minhas ideias, refute-as e mostre porque as suas ideias estão certas. E virou um jogo de eu não gosto de você, então eu vou tentar te tirar do seu cargo à força. Basicamente isso. Eu não tenho aqui, vou tentar abrir aqui o canal dele. Aqui, esse vídeo. The DOJ. Tá. Nesse vídeo aqui também, do Tim Pool, ele traz a matéria e ele traz o tweet de que AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, é uma congressista dos Estados Unidos, da Câmara. Ela falou que qualquer republicano que tenha apoiado Donald Trump tem que perder seu cargo e ir preso. Então você vê que a esquerda nos Estados Unidos não quer paz. Eles querem continuar a guerra e eles querem calar a qualquer custo o centro e a direita. É basicamente isso que está acontecendo na política, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Começa lá, como eu sempre falo, e vem pra cá, eventualmente. Então, a gente vê justamente os democratas, os políticos de esquerda, querendo calar os republicanos de direita e forçar eles a sair dos seus cargos. Basicamente isso. E impedir que eles sejam eleitos de novo. Joe Biden soltou uma nota, fez um discurso, não sei exatamente, essa semana, não sei exatamente que dia que foi, falando que agora que o Donald Trump aceitou
a transição pacífica, o que eles têm que fazer é focar na paz, né? Focar em pacificar o país. Mas os democratas de esquerda claramente não querem paz. Eles querem continuar essa guerra e eles querem fazer de tudo que o establishment, que aqui no Brasil a gente chama de centrão, né? Eles querem fazer de tudo para que as mesmas pessoas continuem no poder e tudo continue do mesmo jeito que era antes do Donald Trump. De novo, eu peço desculpa pelo barulho. Te vejo no próximo vídeo, talvez, ou não. Deixa o like, se inscreve, vai ver meu canal de RPG se quiser. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.